Olá, boa noite a todos. Nós somos o grupo 6 e nós vamos apresentar o nosso projeto final de materiais e suas propriedades. Olá, boa noite. Nós somos o grupo 6 e nós vamos apresentar o nosso projeto sobre hidrocerâmica. Bom, a ideia da hidrocerâmica surgiu a partir de um grupo de estudantes espanhóis que estavam preocupados com a pegada de carbono que os climatizadores e ventiladores utilizavam, né? Então, ar-condicionado no geral. E eles queriam um material que resfriasse o ambiente sem consumir tanta energia, como um ar-condicionado, um umidificador ou algum aparelho desse tipo. A hidrocerâmica é composta de hidrogel, argila e tecido, e ela absorve a umidade do ar. Então, com a evaporação da água absorvida, o ambiente consegue ser resfriado. Olá, professora, eu sou o Renato e eu vou falar um pouco mais sobre o desenvolvimento do hidrogel. Então, um experimento realizado pelo Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha pode mudar completamente o sistema de ventilação. E com base na tecnologia do hidrogel, os alunos desenvolveram a hidrocerâmica, que seria um material inteligente que age espontaneamente às condições climáticas, né? E esse tipo de sistema é adequado para os hidrogéis, que crescem cerca de 500 vezes na presença de água, como a gente pode ver aqui na imagem, né, do slide. Tem alguns hidrogéis que estão dentro de um copo, e com o passar do tempo, né, com a decorrência do tempo, esses hidrogéis vão absorvendo água e vão aumentando o seu tamanho, absorvendo então a água para o seu interior, e vão aumentando de tamanho conforme proporcionalmente a quantidade de água disponível, certo? E então, com essa capacidade de absorção dos hidrogéis, né, que a gente pode concluir que é um sistema que pode ser, por exemplo, quando o tempo está frio e chuvoso, o hidrogel ele cresce e atua como isolante térmico em uma construção. E em altas temperaturas também, com a umidade do material, ele evapora lentamente, reduzindo a temperatura do ambiente de 5 a 6 graus Celsius. Então, a gente pode ter uma construção constituída de hidrogel e alguns outros materiais que pode estabilizar a temperatura no interior de uma construção, como também pode amenizar a temperatura no interior dela, dependendo da temperatura do ambiente. Agora só vou pedir para a próxima slide, por gentileza. Aqui, por exemplo, na nossa imagem, a gente tem uma construção, né, e feita de um material cerâmico. No seu interior também algumas hidrogéis, como a gente pode ver nessas imagens em azul, uma representação. E aqui, como a gente pode perceber, a temperatura aumenta, a água no interior desses hidrogéis ele evapora, e assim a gente consegue ter uma circulação de ar mais fria no interior dessas casas aqui, como estão representadas. Então a gente vai ter uma regulação de temperatura de uma forma natural, né? Dispensando então o uso de ar-condicionados, que são prejudiciais ao meio ambiente. Então, o resultado final aparece na hidrocerâmica, né, que conecta o hidrogel, a estrutura cerâmica e do tecido para formar uma placa. E esses materiais adicionais, que seria tanto a cerâmica quanto o tecido, eles permitem que o hidrogel mude de tamanho sem afetar a estrutura ou até mesmo o orçamento do projeto, certo? E o custo de todos os materiais envolvidos é muito baixo, e estima-se que cerca de 28% da energia elétrica possa ser economizada. Pois a placa de hidrocerâmica, né, que é o que constitui o material, não requer nenhum sistema de ventilação adicional, como os ventiladores e ar-condicionados convencionais. E, assim, o material ainda está em fase de teste, né, mas já deu um passo muito grande para a construção de novos projetos de construção, e pode mudar a dinâmica de temperaturas dos edifícios, principalmente em ambientes ao ar livre, né, como construções públicas, né. Olá, professora, meu nome é Lucas e agora eu vou falar um pouco sobre os hidrogel comum, né? Hidrogel superabsorvente, também conhecido como polímeros superabsorventes. Bom, primeiramente, né, eles são estruturas extremamente reticuladas, né, com um alto grau de retículo e com uma imensa capacidade tanto de absorção quanto de retenção aquosa, como já foi dito. Sendo que o hidrogel comum ele consegue aí cerca de 100% da massa
em absorção, enquanto o hidrogel superabsorvente consegue entre 1.000 a 10.000% da sua própria massa. Pode passar? Bom, é curioso porque quais seriam os mecanismos, né, responsáveis por toda essa absorção? E atualmente a gente conta aí com 3 mecanismos, né, conhecidos. Primeiro, que seria a capilaridade, seria o quê? O aprisionamento físico da água por meio dos capilares, né, porque a estrutura dos hidrogéis são porosos, então existe aí uma atração dos átomos da água pelas paredes do hidrogel. Também tem a hidratação em de grupos funcionais, que seria o quê? A cadeia polimérica, né, ela forma ligações de hidrogênio com a água quando é adicionada. E o que isso faz? Ele facilita a absorção, promovendo aí o entunecimento do hidrogel, ou seja, é mais fácil dele manter essa água acumulada. Ele não elimina tão facilmente, é um pouco mais difícil fazer essa expulsão depois do volume. Bom, e o terceiro mecanismo seria a dissolução e expansão das cadeias, que seria o quê? Por meio de ligações cruzadas, ocorre, aqui como vocês podem ver nessa imagem ao lado, que as estruturas, né, aqui em cima a gente tem uma imagem da estrutura, quando em meio seco, e é totalmente colapsado, totalmente caótico. E por que isso acontece? Porque é o estado de menor energia deles. Então, quando adiciona-se água, algumas estruturas vão ser dissolvidas pela água e outras vão sofrer aí, tipo, praticamente uma solvatação. Ou seja, vai formar uma estrutura um pouco mais uniforme, um pouco mais arranjada. E isso que é o responsável pela expansão do tamanho. Ou seja, uma estrutura muito menor, que estava toda emaranhada, passa um estado totalmente mais limpo, né? Podemos dizer assim. Pode passar? Bom, aqui tem uma coisa que eu acho bastante interessante, que é quando você pega essas bolinhas de hidrogel já hidratadas e aperta, ocorre que elas rompem muito fácil. E por que elas rompem? Porque, como eu disse anteriormente, essas linhas, né, essas ligações, quando elas são umedecidas, promove aí um estiramento, ou seja, as ligações interatômicas, elas são já afastadas a um bom nível. Então, o que acontece? Qualquer outra força que seja aplicada sobre ela promove um fácil rompimento, diferente do estado seco, em que ela teria aí uma capacidade elástica ainda maior. Pode passar? Bom, agora aplicando, né, ao nosso projeto de hidrocerâmicos, o que a gente poderia fazer para talvez ter uma melhoria aí a partir do hidrogel, né? Primeira coisa seria uma redução do tamanho das partículas, o que iria promover uma maior absorção de água, junto com o aumento do grau de porosidade, promovendo assim uma maior ligação, maior absorção da água, iria ficar mais retida na estrutura. E a terceira coisa é a respeito aí da composição do nosso polímero. E por quê? Porque utilizando uma composição de azobenzeno, ele tem uma alta fotoreatividade, ou seja, ele é fotoativo. Quando atingido por raios, nesse caso são ultravioletas, geralmente aí no comprimento de 350 nanômetros, ocorre aí a liberação dessa água. E pode ser, dependendo aí dos parâmetros utilizados, poderia ser aí em estado aquoso ou gasoso. Porém, e ainda assim, no caso do azobenzeno, a gente teria uma excelente capacidade de absorção, já que ele consegue absorver cerca de 2.800% da sua massa. Além disso, pode pensar, por exemplo, que a absorção ocorre aí a 350 nanômetros, né, que é um comprimento muito baixo. O Sol tem uma baixa incidência nesse comprimento de onda. O que poderia ser feito é um processo de dopagem. Teriam que ser feitos mais estudos performados sobre isso, para conseguir uma dopagem que pudesse aumentar um pouco esse comprimento de onda, talvez aí para uns 440, pelo menos 450, para conseguir fazer com que a luz visível seja mais atingida por ele. Pode passar? Okay. Olá, professora, eu sou a Giovana, eu vou falar um pouco sobre a composição das hidrocerâmicas.
A composição das hidrocerâmicas são relativamente simples. Elas são compostas de 2 placas de cerâmica, uma de tecido e uma com as partículas de hidrogel. E é justamente a junção de todos esses materiais que permite que o hidrogel mude diversas vezes de tamanho, sem prejudicar a estrutura inicial do projeto. Outra coisa que é importante ressaltar também é que o seu funcionamento passivo torna seu desempenho proporcional e automático perante a temperatura em ambientes livres, ou seja, esfria mais quando está mais quente e não esfria quando está acontecendo evaporação. Pode passar. Bom, o protótipo final elaborado da hidrocerâmica funciona como um dispositivo de resfriamento evaporativo, que pode reduzir a temperatura e aumentar a umidade. Nessa figura, nós podemos observar a seguinte configuração, sendo de baixo para cima. A presença da cerâmica, que impede o vazamento da água, seguido pelo hidrogel, que é o grande responsável pela absorvação e expulsão da água ao custo de 0,6 calorias por grama. E com isso, retira essa energia na forma de calor do ambiente. Depois disso, a gente pode ver que tem o tecido, né? Ele possui uma baixa capacidade de absorção de água e grande diferença do hidrogel, né? Porque ele pode ser eliminado facilmente com a gravidade atuando. E aí, por conta desse fator, ele serve tanto como canal para passagem de água, quanto para armazenagem de volumes maiores. E, por fim, tem a outra camada de cerâmica que garante maior segurança mecânica no sistema. Com isso, nós temos as nossas conclusões, né? Então, a hidrocerâmica é um material de baixo custo, tendo um excelente custo-benefício, né? Então, ela traz bastante coisa a um custo razoavelmente baixo. Ela é um material acessível, né? O hidrogel é acessível, a cerâmica utilizada também é bem acessível, geralmente é utilizado argila, que é um material bem encontrado, ainda de fácil acesso, de obtenção como matéria-prima. É um material seguro e gera poucos impactos na natureza, então ele vai gerar poucos resíduos sólidos, né? Pouco lixo, se tornando um material sustentável. Então não gera muito degradação do meio ambiente, nem poluição. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada a todos. Espero que tenham gostado.